Meu querido, eu quero trazer uma palavra de Deus para você, para sua casa, para você que está aí na escuta do programa Mensagem da Cruz, você que está acompanhando a nossa live aí agora ao vivo, na nossa página Renato Bromochenko aí no Facebook. Eu quero trazer uma palavra de Deus para você, baseada aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 4, versículo de número 21, diz assim: mas deu ao menino o nome de Icabode, explicando: a glória saiu de Israel. Disse isso falando da tomada da arca de Deus e da morte do seu sogro e do seu marido. Querido, esse texto bíblico que nós lemos nesta manhã, ele está registrado no livro do 1 Samuel, capítulo 4, e ele narra uma história um tanto dramática, uma história difícil, onde a nação de Israel estava vivendo momentos de dificuldade, de luta, momentos esses que eles estavam enfrentando muitas batalhas, né, algumas batalhas por causa dos próprios pecados dos filhos de Eli. A Bíblia diz que os filhos de Eli tinham cometido erros terríveis nas suas caminhadas, e agora as consequências chegou até a sua família, até o seu lar. Os filhos de Eli enfrentaram uma guerra contra os filisteus, e nesta batalha que eles enfrentaram contra os filisteus, eles colocaram na cabeça a ideia de que deveriam pegar a arca de Deus e levar para a cidade ou para a guerra. Levou a arca no meio da batalha, e a Bíblia diz que ao levar aquela arca, eles deram gritos de euforia, mas aquilo não impediu deles perderem aquela guerra. E ao perder aquela guerra, a Bíblia diz que então os filisteus se apropriaram da arca, que era um símbolo da presença de Deus, levaram a arca consigo para o seu território da Filístia, e agora sobrou um mensageiro. O mensageiro rasgou as próprias vestes, que era comum isso acontecer, rasgou a roupa, e ao rasgar a roupa, joga cinza sobre a sua cabeça, e ele vai desesperadamente gritando, pois Ofni e Finéias, filhos do sacerdote, também tinham morrido naquele dia. E diante daquela circunstância, diante daquela situação, a Bíblia diz que ele foi e entrou na cidade gritando. O Eli, o sacerdote, presenciou aquela situação, e ao ver aquela cena daquele homem gritando desesperadamente, com cinza sobre a cabeça e a roupa rasgada, então houve ali a pergunta: o que foi que aconteceu? Ele disse: olha, seus dois filhos morreram naquela batalha. E aí, quando ele disse isso, o sacerdote foi tomado de um susto, e aí ele completou, disse: olha, e aí a arca de Deus também foi tomada. Naquele instante o sacerdote caiu, quebrou o pescoço. O texto diz que ele era um homem em estado de obesidade bem avançada, e ali naquela hora ele caiu da cadeira, e o seu próprio peso foi contra o seu próprio pescoço, e acabou por morrer naquele instante. E no meio dessa tragédia, uma mãe que estava com um filho, uma criança para nascer, mas ainda não estava na hora, então de forma prematura, aquela mulher entrou em trabalho de parto. E ao entrar em trabalho de parto, aquela mulher então agora, naquela agonia, naquela luta, as parteiras lhe ajudando, a criança nasceu, e nasceu um menino. Então aquilo era motivo de júbilo, motivo de alegria para aquela nação, motivo de alegria para aquela mãe. Mas a notícia do marido, a notícia do sogro, a notícia da arca, tudo aquilo causou peso na vida daquela mulher. E ali naquele instante ela olha para aquela circunstância e
exclamando ali entre a vida e a morte, ela diz, coloca o nome do menino Icabode, algumas traduções vai dizer Icabor, porque se foi a glória de Deus, ou a glória de Deus foi tomada de Israel. E ali naquele momento aquela mãe morreu, ela não estava mais entre os vivos a partir daquele dia, passou para a eternidade e deixou ali aquele menino. E a partir daquele dia, aquele menino começou a carregar um estigma, carregar um nome que toda vez que era pronunciado, estava se dizendo, a glória foi tomada, ou perdida foi a glória, ou a glória foi roubada. Se ele brincasse com os coleguinhas, talvez até haveria preconceito. Aonde ele passasse na rua e alguém gritasse, oi Icabode, estaria pronunciando, né? A glória de Deus foi tomada, a glória foi tirada, a glória foi roubada. Era essa a sentença que esse menino teve que crescer vivendo com esse nome na sua vida. Um nome que ele não escolheu. Um nome que não foi ele que pediu, mas consequência da história, do desenvolvimento histórico, consequência de uma vida de tragédias, de escolhas erradas dos pais, de escolhas erradas da família, de escolhas erradas, né, da mãe, de escolhas erradas do sogro, do avô, escolhas que foram feitas ao longo dos anos, escolhas das mais terríveis possíveis, fez agora aquele menino ser uma criança sem brilho, sem esperança, sem perspectiva. Uma criança que a gente não conhece a história, não sabe mais o que aconteceu. Se mudou de nome para ter uma história, se teve que fazer alguma coisa. E talvez nesta manhã eu estou dirigindo esta palavra a alguém que através dos meios de comunicação, essa palavra de Deus tem chegado até você. E você tem vivido aí um momento sem brilho na sua vida, sem glória, com uma história, um passado ruim. E aí você diz, olha pastor Renato, a minha vida, ela não é melhor porque o meu pai fez escolhas terríveis. A minha mãe, né, o senhor não sabe quem era a minha mãe me deixou uma marca, o meu pai me deixou uma marca. O meu avô, por causa do meu avô, das escolhas do meu avô, por causa das escolhas erradas que alguém fez em perder a glória de Deus, eu agora nasci sem glória, estou sem a presença. E talvez você que se encontra do outro lado aí me ouvindo agora, através desse rádio, através aí deste vídeo, né? Eu espero que nesta manhã essa palavra de Deus vá ao seu encontro, e que você tenha uma atitude de mudar de vida e reconquistar a glória de Deus, porque a glória de Deus, ela pode ser perdida sim. Podemos cometer erros e a glória sair, mas uma coisa que me alegra é que as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. E o Senhor, Ele vela pela sua palavra para se cumprir. O próprio Deus se encarrega de nos chamar, de fazer um apelo para que nós possamos olhar para Ele, voltar para Ele e ter a sua palavra em nossos corações. Talvez nessa manhã, meu amigo, você que está ouvindo o programa Mensagem da Cruz, está aí se perguntando, e o que aconteceu com a arca, o que aconteceu com a glória de Deus? A Bíblia diz que lá no reino de Dagom, no templo de Dagom, no reino da Filístia, lá no meio dos filisteus, Deus se manifestou. E a Bíblia diz que Dagom foi humilhado diante da arca do Senhor. E sabe o que mais? Os filisteus tiveram que devolver a arca. Os filisteus pegaram a arca, colocaram numa carroça, e aí mandaram aquelas vacas leiteiras, né, sair marchando e levando a arca novamente. E lá tinha uma bifurcação, um trevo, né, como a gente conhece, um entroncamento. E naquele entroncamento, se as vacas tomassem o destino de Israel, era para a arca voltar. Se tomasse o destino errado, então não era para voltar.
Mas até os animais ali tomaram o destino certo. A glória voltou para Israel. Porque a glória de Deus não é para filisteu. A glória de Deus, ela não é para quem quer tomar da gente. Eles tomam da gente, mas não serve para eles. Deu para você entender? É igual os filhos, os irmãos de José. Tomaram a túnica, mas você nunca viu dizer que eles usaram aquela túnica. Porque a túnica deles não servem para eles. A túnica é de José, foi feita para José. A glória de Deus foi feita para israelita, né? Foi feito para os filhos de Deus. Não foi feito para filisteu. Não foi feito para quem não é filho de Deus. Então eles podem até querer tomar a glória, até nos fazer perder, mas não serve para eles. E aí Deus manda a glória dele de volta. A glória retorna. A glória entra em Israel. E nessa manhã, querido, você pode mudar de nome. Você pode mudar de atitude. Você pode receber a glória de Deus na sua vida novamente. E viver uma vida cheia da presença do Espírito Santo. Aleluia! Que nessa manhã, querido, você seja impactado por esta palavra. Não aceite viver com esse estigma na sua vida. Não aceite que a cada palavra você se sinta amaldiçoado. Você agora está abençoado na pessoa de Jesus Cristo. O nome de Jesus muda a nossa história. O nome de Jesus é a recuperação da glória de Deus. A Bíblia diz que Israel não perdeu a glória de Deus uma única vez na vida. Foram várias vezes Israel perdendo a glória saindo do templo, a glória sendo dispersa, a glória sendo retirada. E talvez você diga, pastor Renato, não é a primeira vez que eu fracassei, a primeira vez que eu cometi um erro. Eu até tenho vontade de me firmar na igreja, mas não consigo, pastor. E eu quero te dizer que ainda há esperança para você. A Bíblia diz que o templo de Salomão foi destruído. Israel perdeu a glória. E aí, quando estavam reedificando um templo simples, um templo comum, na época de Zorobabel, na época do profeta Ageu, eles disseram assim: olha, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Ainda havia esperança para Israel. E a Bíblia diz que Jesus nasceu na cidade de Belém. E quando Jesus nasceu, os anjos apareceram aos pastores e disseram: glória a Deus nas alturas e paz na terra para com os homens a quem Ele quer bem. E a Bíblia diz que quando é dito isso, diz: olha, hoje nasceu na cidade de Davi o Salvador, o Cristo. E a Bíblia diz que Jesus foi apresentado no templo. E ao ser apresentado no templo, o velho Simeão, aquele velhinho, já de muitos anos de idade, já com vontade até de morrer, porque já tinha passado muitos dias, a fadiga da sua vida, do cansaço já era grande, mas não morria porque tinha uma promessa de que não ia morrer sem ver a glória de Deus. De repente entra um casal, um homem chamado José e uma mulher chamada Maria, mãe de um menininho chamado Jesus. Entrou no templo para apresentar, conforme o costume daquela época, aos 30 dias de nascido. Colocou o menino nas mãos do sacerdote Simeão. Ele levantou aquela criança para os céus e disse: agora o teu servo pode morrer em paz, porque os meus olhos viram a glória do Senhor. Esta é a glória da segunda casa, que é maior do que a da primeira. Jesus, meu querido, Ele pode mudar este estigma da tua vida. Ele pode mudar esta sentença que alguém colocou de dizer que você é um sem glória, que você é um desviado, que você é um excluído, que você não presta, que você não serve. Jesus pode te restaurar. Ainda que os irmãos mais velhos não queiram que o pródigo volte, mas o pai quer. E o pai quer celebrar uma festa, dizendo: este meu filho estava morto e reviveu. Este meu filho estava perdido, mas foi encontrado. Que nesta manhã, querido, esta palavra de Deus toque o seu coração.
toque a sua vida e que você seja edificado para a glória de Deus. Deus te abençoe com esta palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero agradecer você que nos acompanhou pelo Face. Deus te abençoe, em nome de Jesus.